Olá, sejam bem-vindos. Hoje vos trago, como prometido, esse livrinho aqui, O Fim do Homem Soviético, da autora ucraniana Svetlana Alexievich. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Pessoas, de antemão já tenho que confessar que eu estou literalmente há dias tentando fazer um vídeo sobre esse livro, porém eu não tenho tido muito sucesso, por assim dizer. Pelo contrário, eu estou tão estagnado de tal forma que nem sequer consigo dar continuidade à minha linha de raciocínio. Contudo, refletindo um pouco do porquê de ser tão difícil fazer uma análise, uma resenha acerca desse livro, eu cheguei à conclusão que é justamente por se tratar de uma obra razoavelmente complexa. Porém, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Eu resolvi então dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, eu vou estar tratando um pouco da autora, falar um pouco como ela costuma escrever seus livros e falar principalmente dos acontecimentos históricos aqui contidos, correto? Tentar contextualizar tudo que a gente irá vivenciar nesse livro. Na segunda parte, para quem tiver interesse, eu vou realmente abordar as histórias aqui contadas de uma forma mais profunda. Vamos tentar analisar pelo menos umas 2 ou 3 de uma forma mais minuciosa, para a gente ter então uma bela visão acerca do livro. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que a autora, ela é, antes de ser uma escritora, uma jornalista. Então, consequentemente, você vai ter um peso jornalístico nesses livros aqui, pelo menos nos que eu li dessa autora, muito grande. Ela foi vencedora, laureada com o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. E eu acredito que ela já esteja ali perto dos seus 70 anos de idade, 75, alguma coisa assim. Porém, ela escreveu uma vasta obra, uma obra que a gente poderia enquadrar como se fosse uma novela narrativa, por assim dizer. Como assim? Ao invés da Svetlana optar por uma narrativa sequencial, cronológica, por personagens bem definidos, ela justamente vai na contramão disso tudo. Ela opta por dar voz às pessoas que vivenciaram um determinado acontecimento histórico, dessa forma as mesmas podem expressar sua livre opinião. Então sim, esse livro aqui, ele é composto, sem exagero, por centenas de entrevistas, as quais muitas vezes têm 1, 2 linhas e outras ocupam um capítulo todo. O mérito da autora consiste justamente nisso, em promover entrevistas, em reunir essas entrevistas e conseguir conciliar essas entrevistas para narrar um evento histórico. Eu só queria alertar vocês que toda a obra da Svetlana, ou pelo menos os livros que eu li, e principalmente esse aqui, se trata de livros muito introspectivos, muito parciais. Dessa forma, sempre tenha um pé atrás quando você estiver lendo essas obras, porque em certo momento você vai ter uma opinião X em determinada página e na página seguinte você vai ter uma opinião diametralmente oposta. Dessa forma, a gente fica meio que sem saber realmente o que de fato aconteceu, se aquilo condiz ou não com a realidade da pessoa ou se é somente uma visão de mundo da mesma. Como o nome desse livro já sugere, O Fim do Homem Soviético, ele irá sim tratar desse período de queda da União Soviética. Porém, não fica atado somente a esse tema, ele vai explorar outros aspectos da cultura russa em geral. E dito isso, depois eu lerei para vocês a introdução da autora, certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve revisão dos acontecimentos desse povo no século XX e contar um pouquinho de como está a situação atual, principalmente da Rússia. Se a gente fosse começar a contar a história desse povo soviético, e aqui eu estou fazendo uma brutal condicional, eu estou incluindo todos os países que pertenceram à União Soviética, nós poderíamos, sem sombra de dúvida, dar início à nossa história no século XX com a Primeira Guerra Mundial, a qual levou a uma revolução dita comunista, a qual perdurou por longos anos, sendo que passou pela Segunda Guerra Mundial, dando sequência, chegou ao ápice da Guerra Fria, então culminou no desabamento da União Soviética e deu a oportunidade de independência para alguns países, e hoje um deles a gente conhece como Rússia. Dando uma ênfase, de forma bem breve também, na Guerra Fria, durante o período de Guerra Fria, a gente tem que se lembrar que ela começa logo após a Segunda Guerra Mundial. E ela foi marcada basicamente por duas coisas, ou
três, vai. A primeira delas foi uma competição armamentista, uma corrida armamentista, o que despende gastos exorbitantes por parte dos países envolvidos, uma corrida tecnológica e uma procura por influenciar países externos, como por exemplo Coreia do Norte, Vietnã, Alemanha Oriental, Lituânia, ali todo o leste europeu, enfim. Contudo, devido a inúmeros motivos, entre um deles o enorme gasto que a Guerra Fria despendia de seus participantes, era de comum interesse que houvesse uma certa paz, um certo contrato para que não houvesse mais uma corrida armamentista. Além de que, né, gente, conviver com uma ameaça de um ataque nuclear não é algo muito proveitoso não, né? Dessa forma, entra em jogo um personagem chamado Gorbachev, o qual entrou ali como secretário-geral do Partido Comunista em 85. Porém, ao longo dos anos ele foi trocando de cargo até assumir o comando da União Soviética inteira. E ele sim foi o responsável pelo colapso desse regime soviético, o que foi contrário aos interesses de muitas pessoas e desagradou muitas outras. A gente tem que ter em mente que houve tanto o agrado com esse acontecimento, com o fim da União Soviética, como o desagrado. Muitas pessoas não conseguiram lidar com o novo regime. Para promover essa aparente paz, além de ele realizar inúmeras concessões para com os Estados Unidos, ele promoveu, dois grandes programas de governo. O primeiro apelidado de Glasnost e o segundo de Perestroika. Um corresponde justamente à abertura de direitos individuais na promoção de um maior direito individual, e a outra política promovendo, digamos assim, a abertura econômica da União Soviética. Então sim, se você está pensando que o Gorbachev tentou mudar a forma de economia da União Soviética em curto período de tempo, você está certo. Você estará certo também se você presumir que ele fracassou, porque obviamente não seria possível em curto período de tempo mudar de um sistema totalmente estatal, por assim dizer, para um sistema onde o Estado não teria tanta influência assim. Desse modo, essa tentativa aparente de abertura econômica culminou em uma elevada inflação, chegando ao ponto de que o governo teve que intervir normalizando os preços. Porém, essa normalização de preços causou justamente a falta de produtos essenciais ao consumo nos mercados. Então, mesmo que você tivesse dinheiro, provavelmente você não iria encontrar o produto desejado. Então, se ponha na situação do homem soviético nessa época. Você tinha uma inflação brutal, seu dinheiro não valia mais nada, a desvalorização do rublo em relação ao dólar era gigantesca, seu poder de compra era inexistente, muitas pessoas que você até então conhecia como bons comunistas, bons camaradas, da noite para o dia enriqueceram com essa nova política, porém outras ficaram cada vez mais pobres. E aqui eu não estou entrando no mérito se foi bom ou não a dissolução da União Soviética para o povo soviético. Eu estou apenas relatando algumas coisas que de fato aconteceram. Todo esse caos político, esse caos social, esse caos econômico culminou em 91 na queda da União Soviética e na ascensão de um sujeito chamado Yeltsin. Mas a gente vai ignorar isso um pouco e vamos pular para o ano de 2000, onde justamente a gente vai ter a ascensão de um sujeito chamado Vladimir Putin, no país que a gente conhece como Rússia. Lembrando que, com o fim da União Soviética, os países que eram submetidos a esse regime passaram a ter sua independência. Então sim, a Rússia foi um deles, pessoas. Se nós levarmos em conta a Rússia como é hoje, convenhamos, é um país totalmente à parte do resto do mundo. E mais que isso, em 2024, Vladimir Putin irá completar 25 anos de poder. Isso é muito tempo, até para padrões soviéticos, lembrando que Stalin ficou no poder menos tempo que isso. Dessa forma, eu espero ter dado um breve resumo dos acontecimentos da União Soviética, dos acontecimentos que levaram à queda da União Soviética, mas principalmente da situação do povo soviético. Muitos gostaram da então liberdade adquirida, porém outros não sabiam o que fazer com essa tal liberdade, sendo que preferiam a volta, por exemplo, do Stalin.
Foi, sem dúvida alguma, um período muito, mas muito conturbado mesmo. Então será muito difícil a gente chegar a um consenso do que foi correto e do que não. Dessa forma, eu prefiro só descrever o que de fato ocorreu. Porém, não é isso que o livro irá fazer. E para finalizar, eu gostaria de ler 2 parágrafos da introdução desse livro aqui. Nós nos despedimos da época soviética, daquela nossa vida de antes. Venho tentando ouvir com franqueza todos os participantes do drama socialista. O comunismo tinha um plano insano: refazer o velho homem, o antigo Adão. E conseguiram fazer isso. Talvez tenha sido a única coisa que conseguiram fazer. Depois de 70 e tantos anos, no laboratório do marxismo-leninismo, cultivaram uma espécie humana particular, o Homo soviéticos. Finalizando com essa belíssima introdução da autora, eu deixo aqui minha recomendação dessa obra, fazendo um adendo que a gente vai comentar sobre relatos aqui contidos em um vídeo posterior. Porém, eu espero ter instigado todos vocês a tentarem ao menos conhecer um pouco da autora, ou pelo menos um pouco dessa vida do homem soviético. Então até a próxima, pessoas!